O Bolsonaro enganou mais uma vez os seus apoiadores, como sempre, fazendo gado de palhaço, como sempre de novo, porque o Bolsonaro articulou pessoalmente para que o Congresso aprovasse a taxação às importações dos produtos chineses, a taxa das brusinhas, como ficou conhecido. Os bolsonaristas criticaram o governo Lula, chamaram o Haddad de taxade, um monte de coisa. E o Bolsonaro, que no passado falou que não iria acatar nenhum tipo de taxação, na época da campanha em 2022, cedeu a um lobby do Luciano Heng. E a hipocrisia está armada, porque sem o lobby do Bolsonaro, o projeto não teria sido aprovado. Mas o que você acha dessa hipocrisia bolsonarista? O gado é muito tonto, é muito otário. E essas críticas ao governo Lula, tem fundamento ou não? Se você concorda comigo que o Bolsonaro fez o gado de otário, deixa o like e se inscreva no canal. Você deve ter ficado sabendo que agora as importações de produtos dessas plataformas digitais que todos nós fazemos compras uma vez na vida ou várias vezes na vida, porque os preços são muito baratos, são muito convidativos. E o Congresso Nacional aprovou uma taxação para a importação desses produtos para o Brasil, uma taxação de 20%. Havia aí a perspectiva de 50%, tudo, aí depois 25%. O Lula falou que iria vetar a taxação, mas Lira sentou para negociar com Lula e ficou acordado 20%. E foi aprovado. Os bolsonaristas foram às redes sociais e começaram a criticar o governo, criticar o Haddad, falando que o governo está aumentando imposto, só que depois toda a hipocrisia caiu, porque foi descoberto que o Bolsonaro articulou tudo isso pessoalmente, mandando uma mensagem para o líder da oposição, para o líder do PL na Câmara dos Deputados, o Altineu Cortez, para que a bancada do PL votasse para a aprovação da medida. Por isso que o Arthur Lira ficou chamando os deputados assim, fulano de tal, posição contra a medida, fulano de tal, do partido tal, posição contra a medida, e ninguém falou nada, porque o Bolsonaro sinalizou a aprovação e destravou, enganando seus apoiadores, mais uma vez que Bolsonaro em 2022 falou que não ia taxar e agora está taxando. E os bolsonaristas todos quietinhos, porque Bolsonaro foi o grande pai desse projeto. Claro, e tudo começou por conta de um lobby do Luciano Heng, o velho da Havan. Porque o Luciano Heng entrou em contato com o Bolsonaro que queria vetar o projeto. Mas depois o Bolsonaro, acatando o pedido do Luciano Heng, mudou de posição. Porque o Heng disse que essas lojas de varejo que vendem produtos de baixo valor não conseguem competir com as importações dos produtos chineses. Porque não existe isonomia. Lá na China, a mão de obra é muito barata. Não existe lei trabalhista, não existe absolutamente nada lá. E um partido que tem posição de esquerda deveria sim pensar nesse tipo de trabalho lá. Como o Partido dos Trabalhadores pode apoiar, agora estou fazendo um parênteses aqui com relação à posição do Luciano Heng. Como um partido que é chamado Partido dos Trabalhadores pode apoiar um produto que é tão mais barato por conta da exploração do trabalho? É uma questão ética que o PT precisaria discutir, mas que não vem ao caso nesse vídeo. O Luciano Heng falou para o Bolsonaro o seguinte: nós não temos isonomia nessa concorrência, então nós vamos perder muitos empregos. E o pensamento do Luciano Heng, ele é pertinente, é uma discussão que é colocada na jogada. Mas vai aumentar o consumo dos produtos brasileiros? Por quanto tempo vai ficar essa taxação? Vai haver investimento na nossa indústria para que os produtos brasileiros possam compensar e ficar mais baratos? É uma discussão que nesse momento não está posta não está posta na jogada, não está posta em discussão. Mas depois desse lobby do Luciano Heng, o Bolsonaro acatou e fez apoio, destravou a votação do projeto. Nesse dia que a taxa das brusinhas foi aprovada, foi um dia muito ruim para o governo, porque o governo sofreu outras derrotas. E alguns políticos, como Ciro Nogueira e outras figuras da direita, aproveitaram esse episódio para fazer proselitismo político, falando que o governo Lula é um governo frágil. Porque houve uma derrubada do veto do Lula a respeito das saidinhas, e o projeto do governo de criminalizar notícia falsa em época de campanha também foi derrubado. Nós já temos legislação para isso. O governo quer endurecer mais a legislação? Pode ser, mas foi derrotado. O governo nunca conseguiu colocar de fato na jogada e explicar direito para a população a respeito dessas propostas sobre notícias falsas.
Mas Lula foi derrotado, ou melhor dizendo, teve um dia ruim, perdeu nesses pontos, mas é óbvio, porque o Congresso é um Congresso hostil a Lula, de maioria conservadora. Todo mundo sabia disso. Isso é algo que são favas contadas. A questão é o seguinte, apesar de toda a retórica de que o governo Lula é fraco, de que o governo Lula é derrotado, o Lula, na verdade, nunca foi derrotado por esse Congresso numa pauta de interesse verdadeiro. Isso é uma coisa. Se você quer análise política séria, é aqui no canal. Porque a gente faz a análise baseado na ótica que precisa ser feita. O Lula se importa em perder, em sofrer a derrota nas saidinhas? Não. O Lula se importa com a relação à legislação de fake news? Não. O que o Lula se importa? Qual é o objetivo de Lula 3? Reduzir a desigualdade social. Aprovar projetos que reduzam a desigualdade social. Aprovar cashback do consumo, do imposto de renda. Aprovar reforma tributária. Aprovar progressividade tributária. É isso que o Lula busca aprovar. E nessa situação não houve derrota. Em nenhum caso. O Lula aceita perder pautas caras do PT ou da esquerda? Aceita. O Lula aceita negociar? Aceita. Contanto que as pautas econômicas que vão reduzir a desigualdade social sejam aprovadas. Esse é o objetivo de Lula. E até o momento ele está cumprindo. Porque nós tivemos queda no desemprego, aumento do consumo, melhora na qualidade de vida da população. Os indicadores econômicos e sociais estão melhorando. Tem muito a melhorar, mas estão melhorando com um pouquinho só, e aí que é a questão, com um pouquinho só de política à esquerda. É claro, é óbvio, nós temos que destacar aqui que essa percepção de que o governo Lula é frágil parte muito da equipe ministerial do governo? Sim! Lula cobrou os seus ministros novamente, porque a equipe de Lula é fraca, principalmente o núcleo político de Lula, composto pelos ministros Rui Costa da Casa Civil, Alexandre Padilha das Relações Institucionais, o Paulo Pimenta, que era da SECOM e saiu, e do José Guimarães, que é o irmão do José Genuíno, que é o líder do governo na Câmara, fraquíssimo, ele é a cara do Batoré. Quem que vai respeitar um político que é a cara do Batoré? Mas por que o governo Lula está indo bem? Porque Lula é um ótimo presidente e porque nós temos 3 ministros que fazem parte da equipe econômica que são simplesmente muito, mas muito acima da média. Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o Fernando Haddad, que é a grande estrela, ministro da Fazenda. O trabalho desses 3 é tão acima da média que eles carregam o governo nas costas. Claro que existem alguns que fazem um bom trabalho, o Renan Filho faz um bom trabalho no Ministério dos Transportes e outros, mas Haddad, Simone e Alckmin, eles são o coração do governo. Eles carregam esse governo nas costas. Eles compensam toda a incapacidade e incompetência da equipe política. Por isso que Lula não pode perder esses 3 de modo algum. E os resultados estão vindo. Mas a equipe de Lula é, de fato, uma equipe muito frágil, precisa ser mudada o mais rápido possível. E todo mundo fala, olha, é muito fraca a equipe de política de Lula. E, de fato, sim. Mas outra vitória do Lula, a discussão a respeito do neoliberalismo. Essa foi uma discussão que houve uma tentativa muito grande de ser barrada. Mas essa discussão está posta na jogada. E o que aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul coloca em xeque também o modelo neoliberal. Porque nós vimos na crise sanitária que a influência do Estado foi super determinante para evitar a escalada de pessoas que perdessem as vidas. Bolsonaro atuou a favor do vírus. Muitas pessoas perderam a vida, mas a estrutura do Estado, principalmente o SUS, atuou e foi muito bem. E o governo Lula é um governo que quer fazer investimentos públicos mitigando o neoliberalismo. E só com esse pouquinho de investimento nós já tivemos uma melhora muito importante nos nossos indicadores. Por isso que falam que o governo é desarticulado, que o governo é frágil, que o Lula é velho, que as políticas do Lula são políticas velhas, o Estadão faz texto elogiando Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque não se pode enaltecer um governo que faz política social. Porque é só necessário fazer política pró-mercado, superávit primário, superávit primário, superávit primário. É só isso que as classes dominantes querem. Por quê? Porque aí você não aumenta título de dívida, você mantém a quantidade de papéis que circulam em termos de dívida iguais, ninguém perde dinheiro com isso, não desvalorizam os papéis. É só isso. Só isso. Por isso o boicote.
Mas se você pega preto no branco, sério e análise fria, o governo Lula é ótimo. Apesar de Padilhas, de Rui Costas, que você pode tirar o C e colocar B, Jacques Wagner no Senado, Guimarães, o governo Lula vai bem. Graças a Lula, Simone, Alckmin e o Fernando Haddad. É uma super equipe econômica que compensa muito as fragilidades da equipe política.